Nesta aula vamos aprender sobre áreas, superfícies, como medir superfícies. Então vejamos, aqui nós temos aqui um quadrado, ele está dividido em 100 subquadradinhos, que eu tenho um dentro do outro. Dentro desse quadrado eu tenho 100 quadradinhos dentro dele. Cada quadradinho tem 1 centímetro de comprimento por 1 centímetro de largura. Então aqui eu tenho 1 centímetro e aqui eu tenho 1 centímetro. Se a gente multiplicar 1 centímetro por 1 centímetro, nós temos aqui 1 centímetro que multiplica 1 centímetro, a nossa área vai ser de 1 centímetro quadrado. Agora vejamos aqui, se eu tenho 1 centímetro aqui, 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 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui, somando tudo, aqui o total eu tenho 10 centímetros. 10 centímetros, corrigindo aqui. E aqui o total também tem a mesma medida, são 10 centímetros. Então, tenho 10 centímetros por 10 centímetros. Se eu multiplicar 10 centímetros por 10 centímetros, isto equivale a 10 vezes 10, eu tenho 100 centímetros quadrados. Mas 10 centímetros equivale a que unidade? Então, vamos ver aqui. Eu tenho aqui na tabela metro, depois vemos o decímetro, temos o centímetro e temos o milímetro. São as unidades de comprimento. Então, se eu tenho 10 centímetros, o zero fica aqui, aqui eu tenho exatamente 1 decímetro. Então, 10 centímetros, isso equivale a 1 decímetro. E 10 centímetros aqui equivale a 1 decímetro. Se eu multiplicar aqui agora a área, como eu tenho 100 centímetros quadrados, multiplicando 10 centímetros, que equivale a 1 decímetro, que multiplica 10 centímetros, que equivale a 1 decímetro, eu tenho que 1 decímetro multiplicado por 1 decímetro equivale a 1 decímetro ao quadrado. Só que 1 decímetro equivale a 10 centímetros. Então, tenho 10 centímetros que multiplica 10 centímetros, são 100 centímetros quadrados. Então, tenho que 1 decímetro ao quadrado equivale a 100 centímetros ao quadrado. Então, a gente vai trabalhar com área, e área sempre é a medida do comprimento de uma largura por uma altura. Eu sempre vou trabalhar com duas dimensões, uma largura por uma altura, ou uma altura por uma largura, ou um comprimento por uma altura, e assim por diante. Sempre vou trabalhar com área, quanto que cabe exatamente dentro de uma figura quadrada, ou de um retângulo, ou de um triângulo. Então, sempre vou ter o comprimento e a largura, ou o comprimento e a altura. E assim termina a nossa aula. Na próxima aula, veremos mais sobre aprendendo a medir superfícies. Até lá, continue estudando. Clique em curtir se você gostou do vídeo ou comente para que eu possa melhorar mais minhas aulas. Até mais! Muito obrigado por ter assistido este vídeo.